Irmão Min, com relação ao retorno do Senhor e à realização de um novo estágio de trabalho, não vamos mais falar disso. Depois que nos encontramos da última vez, examinei várias vezes muita coisa das Escrituras. Acredito que isso é definitivamente impossível. Nossa fé no Senhor deve se basear na Bíblia. Irmão Min, não podemos aceitar o que você diz. Sim, o Pastor Cho fez questão de me ligar. Tenho certeza de que o Pastor Cho está certo. É melhor você procurar mais pelo Senhor. Pastor Cho, Elderhan, no momento, uma cena de desolação sem precedentes tem aparecido nas igrejas. E a situação piora cada vez mais. Esse não é um fenômeno digno de nossa profunda consideração? Não tenho tempo livre para me preocupar com outras coisas. Tudo o que quero é pastorear adequadamente a igreja recém-aberta. Creio que, por confiar no Senhor, a igreja certamente começará a crescer. Pastor Cho, Elderham, todas as denominações e religiões estão cada vez mais envolvidas em assuntos ilícitos. As igrejas também estão ficando cada vez mais caóticas e desoladas. Os colaboradores brigam por fama e ganho e envolvem-se em brigas internas. A fé dos crentes geralmente é fria, cobiçando prazeres da carne e seguindo as tendências mundanas. No começo, muitas pessoas buscavam com afinco, mas agora todos se tornaram passivos e fracos. Devemos encontrar a fonte por trás do motivo da desolação do mundo religioso. Fonte? Então, diga-me, qual é a fonte? A fonte é que as igrejas perderam faz tempo a obra do Espírito Santo. Isso é generalizar. Algumas igrejas agora estão mesmo como você diz, mas algumas igrejas ainda são lideradas por Deus. Como você pode dizer que todo mundo religioso está desolado por não ter a obra do Espírito Santo? O que você disse é realmente unilateral. Algumas igrejas prestam atenção à obra missionária e estão cheias de graça. Os crentes participam normalmente das reuniões e estão em uma condição um tanto boa. Ainda assim, você diz que eles não têm a obra do Espírito Santo. Isso não é nem um pouco realista. Na verdade, para avaliar se uma igreja possui a obra do Espírito Santo, não podemos nos basear no entusiasmo das pessoas e na boa conduta por fora. Devemos nos basear se eles podem adquirir a provisão da vida e se eles podem adquirir novo conhecimento de Deus continuamente. Se as pessoas apenas se apegam a algumas palavras e regras e nunca são capazes de ouvir nenhuma pregação da verdade, se nunca tiverem novo conhecimento de Deus, seus espíritos não adquirem provisão e suas vidas não crescem. E seus problemas da vida real não podem ser resolvidos. Então essa não é uma igreja com a obra do Espírito Santo. Correto? Não podemos apenas olhar as coisas por fora. Temos que olhar a partir do estado espiritual dos irmãos e irmãs. Na realidade, todo mundo religioso está num estado de desolação nesse momento. E, geralmente, não a obra do Espírito Santo. Isso cumpre a profecia bíblica do Apocalipse. Porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um coitado e miserável, e pobre, e cego e nu.
Apocalipse 3:17. O que você disse é razoável em parte. A igreja não tem crescido em meio a altos e baixos por milhares de anos? E não tem prosperado continuamente? As igrejas estão desoladas agora, mas isso é temporário. Desde que nos arrependamos honestamente ao Senhor e propaguemos o Evangelho de coração, confio que não demorará para a igreja reviver. Pastor Cho, todo mundo religioso tem se afundado na desolação dos últimos dias. Isso não é um fenômeno de curta duração. A desolação das igrejas nos últimos dias ocorre porque o homem se recusa a aceitar e a obedecer à obra que Deus tem executado. Impossível. Vocês disseram que Deus tem executado uma nova obra. Isso não está nada de acordo com a Bíblia. A igreja é o corpo do Senhor. Podemos revivê-la por confiarmos em nosso Senhor. Falando nesse problema, vamos nos lembrar da situação no final da Era da Lei, quando o templo estava desolado. Sabemos que no começo, o templo era repleto da glória de Deus Jeová. Todos que serviam a Deus Jeová no templo eram reverentes e respeitadores. Ninguém se atrevia a agir levianamente. Ou então o fogo desceria do topo do templo e os queimaria até a morte. Mas como é que depois esses sacerdotes ofereciam sacrifícios mancos? Pessoas trocavam dinheiro e vendiam rebanhos lá dentro. Isso sem a disciplina ou a punição de Deus recair sobre eles. Isso é por quê? Então, por que o templo acabou se tornando um covil de ladrões? Diga-nos você. É porque Deus abandonou o templo em silêncio e executou um novo estágio da obra fora do templo. Uma vez que sua nova obra começou, Deus não sustentou mais a velha obra. Portanto, o Espírito Santo não trabalhou mais no templo e estava salvaguardando a obra de Jesus. Na época, todos que seguiram o Senhor Jesus desfrutaram de alegria e paz trazidas pela obra do Espírito Santo e tiveram um novo caminho para praticar e adquiriram a provisão da água da vida. Quanto aos sacerdotes judeus, aos fariseus e às pessoas que guardaram as leis e não aceitaram o Senhor Jesus, perderam a disciplina e a punição de Deus porque perderam a obra do Espírito Santo. Como perderam o temor de Deus em seu coração, o templo se tornou um covil de ladrões. Assim como a Bíblia declara: Eis que vêm os dias, diz Deus Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Jeová. Amós 8:11. Da mesma forma, a verdadeira razão das igrejas estarem abandonadas é porque Deus abandonou as igrejas da Era da Graça. Além disso, ele inaugurou uma nova era e executou um novo estágio de obra, mas as pessoas não estão acompanhando. Como pode comparar as igrejas de hoje com as de 2000 anos atrás? Devemos crer apenas em Deus Todo-Poderoso para receber a obra do Espírito Santo? Com base no que você disse, não crer em Deus Todo-Poderoso significa morrer de sede e fome? Pastor Cho, Elderan, na verdade eu também cheguei a pastorear mais de 100 crentes. Porém, mais tarde, a igreja que sempre florescia se tornou desolada gradativamente. Na época, mesmo ouvindo alguém dizer
que o Senhor havia voltado, eu não procurei e nem examinei. Tudo o que fiz foi dobrar minhas leituras da Bíblia e as minhas orações. Mesmo assim, no fim, eu ainda não pude obter a orientação e o esclarecimento de Deus. Meu espírito se definhou mais e mais, e minha pregação não irradiava nenhuma luz. Irmãos e irmãs estavam enfraquecidos e cheios de negatividade, distanciando-se cada vez mais de Deus. O que eu não esperava era que, justo quando eu estava desesperado, eu teria a sorte de aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Eu obtive a rega e a provisão da vida, enquanto meu espírito recebeu nutrição. Eu vi todos os crentes que aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso reencontrarem a obra do Espírito Santo e voltarem a viver na luz. Por meio da palavra de Deus Todo-Poderoso, compreendi que Deus deixou as igrejas da Era da Graça e executou um novo estágio de obra. Se as pessoas rejeitam a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, caem na escuridão e perdem a obra do Espírito Santo. Deus deseja ardentemente que as pessoas saiam depressa do mundo religioso, esta cidade desolada, e acompanhem os passos de sua obra. A seguir, vou ler uma passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Página 209. Deus cumprirá este fato. Ele fará com que todas as pessoas em todo o universo venham diante dele e adorem o Deus na terra. A obra divina em outros lugares cessará e as pessoas serão obrigadas a buscar o caminho verdadeiro. Será como José. Todos o procuraram em busca de comida e se curvaram diante dele, pois ele tinha o que comer. Para evitar a fome, as pessoas serão obrigadas a buscar o caminho verdadeiro. Toda a comunidade religiosa está sofrendo de uma fome severa e apenas o Deus de hoje é a fonte da água viva. Possui mananciais perenes que oferecem deleite ao homem e as pessoas virão e dependerão dele. Através das palavras de Deus Todo-Poderoso, entendemos claramente. Agora Deus tem reivindicado a obra do Espírito Santo das igrejas da Era da Graça e a depositou naqueles que têm acompanhado os seus passos hoje, permitindo que essas pessoas recebam a rica provisão de Deus. Ao mesmo tempo, elas foram irrigadas pelas palavras da vida e seus espíritos estão saciados. Fora essas pessoas, o mundo religioso está sofrendo de fome. Isso forçou as pessoas a procurarem o caminho verdadeiro e acompanharem os passos de Deus, para que não caiam na escuridão e percam a salvação de Deus. Não aceito o que você está dizendo. A salvação de Deus foi completada. Não é possível que Deus realize qualquer nova obra. A atual desolação da igreja é temporária, desde que confessemos nossos pecados sinceramente e nos arrependamos ao Senhor, nos esforcemos a ler a Bíblia e a orar, nossos espíritos se fortalecerão naturalmente e nossa igreja com certeza reviverá. Pastor Cho, lembro-me que a Bíblia diz: se Jeová não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Jeová não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127:1. Deus se manifesta e realiza sua obra nos últimos dias, mas o mundo religioso não a procura nem a aceita, e assim perde a obra do Espírito Santo e cai em desolação. Os esforços do homem para reverter as coisas não dão em nada. Assim como agora, vários colaboradores de igrejas tentam de tudo para reviver a igreja. Alguns E o fortalecem que há a de obra. errado em se fazer isso? Não há nada de errado com isso.
Mas então, qual é o resultado? Embora vendo de fora a igreja pareça bastante alegre e sua atmosfera ativa, o cansaço no espírito dos crentes e a desolação da igreja ainda permanece. O mais assustador é que mesmo quando as pessoas pecam, elas não sentem culpa e elas não têm disciplina em seu espírito. Esses fenômenos são suficientes para mostrar que a desolação atual da igreja não é só causada pelo homem, mas é principalmente porque o homem não acompanhou os passos de Deus e perdeu a obra do Espírito Santo. O que as pessoas da Relâmpago do Oriente disseram faz mesmo algum sentido. Não me admira que muitas boas ovelhas tenham sido roubadas por eles. Então, permita-me ler outra passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Página 974. A cada estágio da obra de Deus correspondem exigências feitas ao homem. Os que estão dentro da corrente do Espírito Santo possuem a presença e a disciplina do Espírito Santo. E aqueles que não estão dentro da corrente do Espírito Santo estão sob o comando de Satanás e desprovidos de qualquer parte da obra do Espírito Santo. Os que aceitam a nova obra do Espírito Santo viverão dentro da corrente do Espírito Santo, receberão cuidado e a proteção do Espírito Santo. Os que estão dispostos a colocar em prática a verdade são iluminados pelo Espírito Santo. E os que não estão dispostos a colocar em prática a verdade são disciplinados pelo Espírito Santo e podem até ser punidos. Independente do tipo de pessoa que são, se estiverem dentro da corrente do Espírito Santo, Deus assumirá a responsabilidade por todos que aceitam sua nova obra para o bem de seu nome. Os que glorificam seu nome e estão dispostos a colocar suas palavras em prática receberão suas bênçãos. Os que o desobedecerem e não colocarem suas palavras em prática receberão sua punição. Pelas palavras de Deus, reconhecemos que agora todo mundo religioso está em desolação, principalmente porque a obra do Espírito Santo foi transferida, mas o homem se recusa a obedecer e a aceitar, e assim cai na escuridão. Deus tem mesmo executado um novo estágio de obra. Esse é um fato inegável.